E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu tô aqui dando uma organizada nas coisas. Ano novo é um momento de você fazer o quê? Poxa vida, de você rever algumas coisas do ano que se passou e de você formar metas, projetos, objetivos para o ano seguinte. Eu achei interessante fazer um vídeo e falar um pouco para vocês aqui, ó. Os livros que eu li em 2021. Esses livros aqui foram muito importantes para mim. Então, para isso, eu comecei a ler alguns livros. Eu vou falar para vocês aqui de alguns livros que eu li. Primeiro livro que eu li, Tchau, Querida. É um livro do ex-deputado Eduardo Cunha. Aí você vai falar assim, o Eduardo Cunha, ele é isso, é aquilo, aquilo outro. Entenda, eu não estou falando da pessoa dele, estou falando deste livro que fala a respeito do impeachment da ex-presidente Dilma. Esse livro ele é muito interessante, por quê? Porque ele fala de todos os impedimentos que os presidentes já tiveram no Brasil, desde o Brasil imperial. Isso é muito interessante. Você veja que houve a Revolução Francesa, então essa revolução se espalhou por toda a Europa, surgiu um cidadão chamado Napoleão Bonaparte, que tomou a maior parte da Europa, e quando ele foi chegar em Portugal, o que aconteceu? A família imperial do Portugal pegou toda a riqueza de Portugal, colocou em navios, toda a família e os nobres de Portugal, colocou em diversos navios e fugiram para o Brasil, uma vez que o Brasil era uma colônia de Portugal. Então, quando Napoleão chega em Portugal, ele só vê os navios zarpando. Daí que vem a expressão, fiquei a ver navios. É daí que vem essa expressão. Então, eles fugiram de Portugal e vieram para o Brasil. E aí, então, se iniciou a época do Brasil imperial. E isso durou um bom tempo até que houve um golpe. Olha só, houve um golpe aonde, eu não vou entrar em detalhes, senão você não vai ler o livro, né? Então, houve um golpe aonde a família imperial ela foi expulsa do Brasil. E nasceu então o Brasil República. Colocaram a família imperial dentro do navio e mandaram de volta para Portugal. Daí então veio o Brasil República. Logo à frente veio a chamada República do Café com Leite. Por quê? São Paulo, um grande produtor de café, Minas Gerais, um grande produtor de gado que produzia leite. Então havia um acordo. Durante um período, o presidente ele era de São Paulo e no outro período o presidente era de Minas Gerais. Aí que falava a República Café com Leite. As eleições eram meio de cartas marcadas, somente algumas pessoas podiam votar, mulheres não podiam votar, analfabetos não podiam votar, só pessoas nobres geralmente é que podiam votar. E aí então nasceu essa república chamada República Café com Leite. Logo depois aconteceu o seguinte, isso deu certo durante um tempo, mas chegou um tempo que São Paulo rompeu com Minas Gerais e lançando um outro presidente que não presidente desse combinado. O nome desse presidente foi Getúlio Vargas, que foi o candidato à época contra o senhor chamado Júlio Prestes. Não vou entrar em detalhes, senão você não vai ler o livro. E aí o que acontece? Quando há essa eleição, Getúlio Vargas perde, e quando ele perde a eleição para Júlio Prestes, que ele foi um presidente que ganhou a eleição pelo voto, mas não tomou posse porque houve um golpe. Getúlio Vargas, ele se reúne com outros estados, eles então armados, vêm ao Palácio da Guanabara, que era no Rio de Janeiro, a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, e ele então toma à força a presidência do Brasil, expulsa o presidente atual, era Washington Luiz, coloca ele no navio, expulsa ele para os Estados Unidos, e a mesma coisa Júlio Prestes. Então eles são exilados e Getúlio toma o poder na marra. Então, ou seja, já houve um golpe, né? Ele perdeu a eleição no voto e foi lá e tomou na marra. E assim ele ficou durante muitos anos. Então, ou seja, é muito interessante esse livro porque ele aborda todas essas questões. Aí depois nós vamos para a questão do Tancredo Neves, que ele ganhou a eleição e não assumiu porque veio a falecer. Vem o presidente Collor, que ganha a eleição pelo voto direto, mas sofre um impeachment e também ele é afastado. E até a ex-presidente Dilma, que sofre também o mesmo destino, ganhou a eleição, mas ganhou no segundo mandato,
ela acabou sofrendo um impeachment e sendo afastada. Então, esse livro vai abordar bem a respeito disso e dos bastidores, das negociações que foram feitas em prol do afastamento dela, a crise financeira que o Brasil passava à época, que impulsionou esse impeachment dela. Então é muito interessante esse livro, eu recomendo para vocês o Tchau, Querida. Outro livro que eu recomendo para vocês, que eu gostei muito, foi esse livro, Os 11. Esse livro aqui é muito interessante. Os 11, o STF, seus bastidores e suas crises. E é muito interessante esse livro, porque ele conta toda a história do STF. Às vezes eu vejo as pessoas nas redes sociais criticando o STF, mas eles não entendem a função real do STF e a história que tem no STF. Quem foram os primeiros ministros, quando surgiu, a história de cada um deles. Nós tivemos aí um ministro que pela primeira vez na história, um presidente, ele nomeou um ministro do STF que era um parente direto dele. É interessante isso, né? Foi a primeira vez que isso aconteceu quando Fernando Collor indicou o primo dele para ser ministro do STF, que foi o Marco Aurélio de Mello, por isso que você vê pelo sobrenome dele, que era primo do então presidente Fernando Collor. E assim você vai conhecer a história de cada um dos 11 ministros do STF, os bastidores do STF, as crises que existem dentro do STF e existiram até os dias atuais. Então, recomendo que você leia esse livro, Os 11. É o STF, seus bastidores e suas crises. Muito interessante. Um outro livro que eu recomendo é esse aqui, olha. Assassinato de Reputação, com Romeu Tumas Júnior. Romeu Tuma, para você que não sabe, ele foi o delegado do caso Celso Daniel. Você sabe que Celso Daniel foi um prefeito de uma cidade de São Paulo que foi assassinado. Então, o delegado que encontrou o corpo de Celso Daniel e deu início à investigação foi Romeu Tumas. Romeu Tumas também se tornou secretário nacional de segurança. Ele ficava abaixo do ministro de segurança, ministro de justiça, perdão, que à época era o ex-ministro Márcio Tomás Bastos. Na época, o presidente era o Lula. E conta então uma história muito interessante a respeito do assassinato de reputação. Como assim assassinato de reputação? Você já observou que quando uma pessoa, vamos lá, ele é um empresário, uma pessoa comum, seja lá qual for, e quando ele coloca o nome dele à disposição para disputar, por exemplo, um cargo ao Senado, um cargo ao governo, logo surgem diversas investigações contra ele, diversas denúncias. Às vezes a pessoa respondeu um processo há 20 anos atrás, o processo foi arquivado e misteriosamente o processo é desarquivado logo que ele coloca o nome dele à disposição para o Senado, para o ministro, alguma coisa que seja. Então, ou seja, isso se chama assassinato de reputação. Você pega a reputação de uma pessoa, de uma conduta ilibada, e você destrói a reputação dele, destrói a história dele para atingir um objetivo. Então ele fala muito a respeito disso. Ainda mais hoje, com o advento aí das redes sociais, nós vemos isso acontecer muito. E eu acho isso muito interessante quando eu li esse livro, Assassinato de Reputação, Romeu Tumas Júnior. É muito interessante. Olha, eu recomendo isso para vocês. É daquele escritor Cláudio Tognoli. E o último livro que eu estou lendo, era para mim ter terminado ele em 21 e não terminei, vou terminar agora, é A Virada no Jogo. Muito interessante, já estou mais da metade do livro, falta pouco para terminar. Esse livro fala a respeito da vitória das eleições de Barack Obama. Barack Obama, que interessante, né? Ele ia disputar contra Hillary Clinton, que o marido dela, Bill Clinton, já tinha sido presidente dos Estados Unidos. Então eles tinham toda a máquina, toda a história dela como primeira-dama. E Obama até então era um desconhecido, um senador de um estado pequeno, de uma região pequena dos Estados Unidos, para se tornar presidente. Você veja que nas pesquisas dava 50-20 para Hillary Clinton e o Barack Obama. Então era quase impossível dele vencer as eleições e por isso que o livro chama-se A Virada no Jogo, que ele consegue virar
todo o cenário contra ele, ele consegue virar e ganhar as eleições e ficar como presidente dos Estados Unidos por 2 mandatos. Então, fala a respeito de todos os bastidores da campanha. Muito interessante ler esse livro. Eu já li mais da metade dele, então era para me ter terminado em 21, não terminei, mas essa semana eu estarei concluindo. Então, esses são alguns livros que eu estou lendo. Estou concluindo agora um curso de gestão pública, um curso superior que me faltava, uma vez que na vida pública você precisa ter muito conhecimento, até para que você não possa errar. Está me ajudando muito no mandato, na criação de projetos, em todo o traquejo político, o traquejo e o cuidado com a coisa pública. Está sendo muito importante para mim, uma experiência muito grande. E por que eu faço isso, pessoal? Para que eu possa dar o melhor. Porque eu estou hoje como vereador, eu não sou, eu estou, porque isso é um cargo, isso dura um tempo, amanhã eu não serei mais. Todos nós um dia temos um nome na vida pública. O ex é comum, ex-prefeito, ex-presidente, ex-senador, ex-vereador, tudo isso é muito comum. Então, nesse momento que eu estou vivendo, eu preciso me preparar, me capacitar para dar o melhor para a sociedade, para as pessoas a quem eu represento. Aqui em Cuiabá são quase 700 mil pessoas, então eu quero representar e quero representar bem. Então, estou me organizando aqui nesse domingo à tarde, eu gostaria de deixar para vocês aí essas sugestões de livros para que você possa também ter um conhecimento maior e até para questões de narrativas. Hoje, a rede social hoje, ela democratizou a informação. Você veja que tem jornalistas famosos que ele está lá escrevendo uma coluna num jornal, que aquele jornal não tem 100 mil pessoas que lê aquele jornal. E você vê que tem pessoas com um canal no YouTube que tem 2, 3 milhões de seguidores, no Facebook, no Instagram. Então hoje as redes sociais, elas democratizaram a comunicação. Porém, nós temos muita narrativa, muitas assim, como é que eu posso dizer? O discurso muito vago. As coisas, elas são assim, tem a distância de um oceano e a profundidade de uma poça de lama. É muito raso o debate, conhecimento. Então, para não cair nisso, é bom a gente buscar informação, para a gente não cair numa narrativa vazia e a gente acabar sendo massa de manobra. Um abraço, pessoal. Deus abençoe a todos vocês. Próximo vídeo eu vou trazer a lista de livros que eu vou ler nesse ano de 22. Um abraço. Deus abençoe vocês.